Aqui é o pior lugar para ser um leão. Sua força não significa nada, sua estratégia de caça é subjugada. Seu grupo familiar pode ser a maior fraqueza, pois no deserto só uma coisa importa: a capacidade de se adaptar. Você já ouviu falar dos leões do deserto? Não, eu não estou falando das planícies verdejantes do Serengeti, nem da savana pantanosa do delta do Okavango. Eu estou falando de um inferno de areia e sal chamado Costa dos Esqueletos, no deserto de Namibe, onde o Atlântico arremessa neblina fria contra dunas incandescentes, e a vida, quando teima em brotar, parece milagre escrita em pó. Foi aqui que o destino traçou linhas de glória e sentença para 5 irmãos felinos, batizados por seus observadores de mosqueteiros. Hoje, vamos seguir as pegadas do mais resiliente deles, Tulamore, o leão que caminhou 200 quilômetros, enfrentou humanos armados em um deserto faminto. Tudo em busca de um sonho, tudo em busca da sobrevivência. Então, deixe seu like e se inscreva no canal. É de graça e ajuda muito o nosso trabalho. Clique no like e vamos nessa. 4 anos antes do nosso ponto de partida, o deserto ainda era lar para algumas famílias de leões adaptados a condições quase extraterrestres. A mãe de Tulamore, magra como sombra, pariu 5 machos sob o abrigo precário de uma acácia torta. No deserto, leões tendem a ter bandos menores, pois uma família grande requer muita comida, e nesse ambiente isso pode significar o fracasso de novas gerações. Aqui, ter uma família grande é uma fraqueza, pois não há comida o suficiente para todos. Dar à luz a 5 filhotes é o mesmo que uma maldição. Poucos acreditavam que aquelas criaturinhas sobreviveriam além do primeiro verão. Eles foram apelidados de mosqueteiros pela equipe que monitorava a fauna local. De forma surpreendente, todos eles sobreviveram. Com quase nenhuma vegetação, a caça dependia de oryx, avestruzes, até focas que subiam as praias em maré alta nas dunas. Sim, de um lado é mar e do outro deserto. Mas como a água não é potável, a vida se torna escassa. Sob o olhar atento de Flip Stander, a bióloga que devotou 20 anos a mapear cada passo dos leões da região. Eles cresceram testando limites. Aos 11 meses derrubaram o primeiro oryx. Aos 2 anos cooperaram na tática mais ousada que se tem notícia: caçaram uma girafa. Quando completaram 3 anos, chegou aquela fase que todo macho teme e anseia: deixar o bando materno. Um leão sozinho é alvo fácil, mas 5 irmãos viajando em bloco, porém, constitui força quase mística. Eles viraram lenda instantaneamente entre guias turísticos. Alguns diziam: se avistar um quinteto de machos caminhando ombro a ombro, agradeça aos deuses, porque você viu os mosqueteiros. E foi esse mesmo alinhamento que os levou a um novo reino, do outro lado do Namibe, onde um grupo de fêmeas sem macho fazia meses rondava as dunas caçando dia e noite para sobreviver. A chegada dos rapazes foi muito bem-vinda. Só que existe outro tipo de domínio nessas terras: as cercas vivas da pecuária extensiva. Do outro lado do Namibe, o solo muda, é potencialmente fértil. Uma pequena vegetação surge e criar gado nesse local pode te dar uma vida um pouco menos sofrida. Lá, as vacas valem mais do que diamantes. São linhas de sangue para famílias que sobrevivem em lugares onde água potável é um luxo. Quando uma das vacas ou cabras some, a compensação costuma vir em forma de chumbo quente. E se engana quem pensa que os mosqueteiros não sabiam disso. Mas entre a fome coletiva e o risco calculado, o instinto falou mais alto. 1, 2, 3 incursões noturnas viraram rotina. E então, numa madrugada nublada, a roleta russa disparou. Tiros ecoaram. O primeiro mosqueteiro caiu ali mesmo. 2 ficaram feridos. Tulamore fugiu intacto, mas com a alma estilhaçada em fragmentos de pavor. Um irmão abatido de imediato e outros 2 que em poucas horas receberiam seu fim devido aos ferimentos ou seriam finalizados por quem disparou os tiros.
Os fazendeiros, exaustos de prejuízo, não pretendiam parar, eles queriam abater toda a coalizão. Flip, a bióloga, que acompanhava os irmãos felinos, rastreava sinais dos colares de GPS presos aos pescoços de alguns deles. Ela não estava sozinha, um guarda florestal estava a acompanhando, e de repente 3 sinais dos colares simplesmente pararam no mesmo ponto, num raio de 50 metros. Flip então amplia o zoom e encontra uma choupana. Rapidamente ela percebe que os leões poderiam ter sido abatidos por um fazendeiro local. Ao investigar o local, ela encontra uma cena ainda pior: carcaças espalhadas pela trilha, chacais mortos ao redor. Não havia dúvidas, a carne estava envenenada, uma isca velha, usada pelo povo local para abater os predadores que rondam suas terras. A intenção era clara: o leão que não for abatido por tiro será pelo envenenamento. Os corpos dos 3 leões não estavam mais no local que o GPS indicou, e os sinais não eram mais emitidos. Provavelmente os colares rastreadores foram destruídos. Ao rodar com o carro tentando encontrar os 2 irmãos restantes que infelizmente não tinham colar de monitoramento, um corpo felino se estendia na estrada. Mas um dos irmãos estava sem vida. Ele havia comido a carcaça recheada de morte. Flip se entristeceu. 4 dos 5 leões que ela viu nascer tinham partido, mas ela se lembrou que restava um, e então pensou: se eu não o tirar dessa região rápido, o deserto perde seus reis e o planeta perde um capítulo inteiro da própria diversidade. Então Flip e o guarda iniciaram sua busca por um leão que eles conheciam muito bem. Tulamora, nesse interim, vagava como um espírito sem corpo, rugia por respostas, o chamado reverberava entre paredões de arenito, retornando em ecos que soavam como vozes dos irmãos. Dormia pouco, comia menos ainda, até que uma noite, uma luz forte de lanterna cortou as sombras. Sentiu-se atingido por dardos anestésicos. Quando acordou, estava amarrado a uma maca dentro de um jipe lotado de equipamentos científicos. O cheiro de gasolina e couro não combinavam nada com o que ele conhecia. E pelas janelas viu passar dunas desconhecidas, montanhas murchas, vales secos, um translado forçado para o lado supostamente seguro do Namibe. Foi ali que a história inicial deste vídeo começa. Tulamore levantando num areal que não tinha cheiro de irmãos, nem de mãe, nem de nada familiar. Flip pensou que estava fazendo o melhor, mas a realidade é que a natureza tem suas próprias regras e nós humanos não devemos interferir. Agora vem a parte que a maioria dos documentários corre para encurtar, mas nós vamos viver em detalhes: a travessia de 200 quilômetros que ele decidiria empreender novamente. As semanas estavam se passando. O leão amadurecia ainda mais. Um leão adulto consome de 5 a 7 quilos de carne por dia. Longe das companheiras caçadoras, Tulamore teve que recalibrar a técnica. Ele estava de volta ao bando original, mas não era o rei do local. Por isso ele aprendeu a usar a neblina como cortina de camuflagem, aproximando-se de focas adormecidas em praias distantes, 30 quilômetros da última gota de água doce. Há registros de pegadas dele soltas em círculo, como se estivesse vigiando corujas orelhudas saindo das tocas, esperando a chance de agarrar um roedor que valesse energia. Tudo que se mexia era uma comida em potencial para ele. E tudo isso enquanto suas queridas irmãs, filhas da mãe dele, enfrentavam tristeza em forma de orfandade. A matriarca pereceu numa noite de tempestade de areia. Uma lesão antiga infeccionou e sem antibiótico natural, que seria carne fresca em abundância, ela sucumbiu. A tia então assumiu, mas 3 filhotes fêmeas famintas são fardo pesado. Elas estavam visivelmente desnutridas. Agora adulto, Tulamore resolve caminhar. Não pode ficar ali ou irá sucumbir de fome. Ele cruza um vale lunar onde dunas parecem ondas petrificadas. Finalmente, depois de 18 dias de marcha, sente odor conhecido: capim tufado junto a uma poça salobra. O coração acelera, ele ruge esperando uma resposta. Nada. O silêncio devolve a ele a mesma pergunta que trouxe na bagagem: onde estão? Por que meus irmãos sumiram?
Mais alguns dias de caminhada e ele percorre toda a antiga fronteira que ele e sua coalizão fizeram meses antes, arranhando troncos, farejando pegadas fossilizadas. Encontra sim um rastro, mas de morte. Ossos branqueados, marca de perfuração de bala. O enredo que nós, espectadores, já conhecíamos. Ele não, pois estava longe quando os irmãos enfrentaram seus algozes. Sem respostas, Tullamore gradualmente aceita a coroa de solitário. As leoas locais, agora sem outros machos, passam do medo à curiosidade. Uma delas, de olhos cor de mel, decide observá-lo mais de perto em caçadas noturnas. Juntos eles fazem uma aliança tácita. Em poucos meses, a dupla caça sincronizada. Tullamore assume o pequeno bando. Ele é rei e pertence a um novo lar. Vemos duna a duna, recortes de couro de girafa rasgando, sangue vaporizando no ar frio noturno. Tullamore engorda, brilha a luz dourada da manhã. Flip continua o seguindo de longe. E então ela respira aliviada. Em outubro de 2016, traz reconhecimento oficial. O último mosqueteiro sobreviveu, reinou e agora prospera. No deserto, isso é uma verdadeira vitória. Agora a bióloga cede a Tullamore mais uma vez e coloca um cordão de GPS para acompanhar sua jornada até o fim. Em abril de 2017, o GPS de Tullamore envia um sinal rumo oeste, região proibida, terra de fazendeiros. Talvez o odor antigo de irmãos, talvez fome, talvez o chamado de genes dizendo espalhe-se. O fato, ele parte. A companheira, recém-cobrindo o cio, segue. Flip, em um laptop, observa o pulso verde desaparecer atrás da montanha. Depois, no mapa, silêncio absoluto. Baterias não acabam tão rápido. Alguém poderia ter arrancado o colar ou queimado. Por uma lei recém-implantada, a bióloga não pode mais seguir o leão até esse local. Dessa vez, ele estava sozinho. 2 meses mais tarde, chega até Flip um boato de pastores de gado. Uma carcaça de vaca apareceu sem cabeça. 3 dias depois, 2 grandes felinos foram encontrados abatidos, cobertos por lençóis de plástico e queimados junto ao mato. Os colares derreteram num buraco improvisado. Nenhum laudo oficial, apenas restos cinzas e cheiro químico de gasolina. Mas o número do microchip confere: A451. É o Tullamore. O épico termina em silêncio de fogueira clandestina. Acenderam chamas para apagar uma lenda, mas o fogo esclarece tanto quanto destrói. Tornou o último mosqueteiro símbolo planetário de uma equação triste. Quando fronteiras de humanos avançam sem diálogo, reis se transformam em fantasmas, mas permanecem vivos em nossa memória. Deixe seu like, se inscreva no canal e muito obrigado por ver até o final. Fui!